homem, tudo ele ordenou pela palavra do seu poder. E a Bíblia diz que Jesus é o verbo. João capítulo 1 versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz em Salmo 33 versículo 9, falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Deus que você serve não manda recado, meu irmão. O Deus que você serve não pede favor. O Deus que você serve, ele não implora. O Deus que você serve, ele não roga. O Deus que você serve, ele determina. O Deus que você serve, ele dá ordem. O Deus que você serve, ele comanda e ele ordena que aconteça. E o Senhor, através de Ezequiel, disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, aqui no texto, que Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E se houve um grande ruído naquele cemitério, onde havia morte, começou a haver vida. Onde havia morte, começou a se movimentar. Onde havia morte, ouviu-se um barulho dos ossos se alinhando, se juntando, louvado seja Deus. E cada osso foi se ligando à sua articulação, a sua ligadura, e a Bíblia vai dizer que também cresceu os nervos, e foram crescendo carne, e foi ali se estruturando corpos, mas faltava sobre eles o Espírito. Louvado seja Deus. Você pode ter carne, você pode ter nervo, você pode ter cabelo, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa família, você pode ter um bom emprego, você pode ter fama, você pode ter tudo que este mundo lhe oferecer, mas se lhe faltar o Espírito de Deus, lhe falta tudo. Se não houver o Espírito de Deus sobre a tua vida, não te tem nada, meu querido. Porque Jesus diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós podemos granjear tudo que está sobre esta terra, mas naquele grande dia, louvado seja Deus, nada do que nós temos aqui será colocado diante de Deus. O Senhor vai perguntar para nós: o que tu fizeste, servo meu? O que tu fizeste para o meu rei? Qual foi o tesouro celestial que tu buscaste? Muitos de nós temos procurado tesouros terrestres, meus irmãos, mas o Senhor Jesus alertou para os seus discípulos e alerta hoje para nós: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde não tem ladrão, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde não tem nada que possa tomar. Louvado seja Deus. Está guardada a coroa da justiça para todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo fala para nós em Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é fiel para guardar o meu depósito naquele dia. E a Bíblia diz que faltava o Espírito de Deus sobre aqueles corpos. Quando Deus criou Adão do pó da terra, meus irmãos, Adão estava todo formado, com os olhos, o cabelo, seu corpo, sua pele, mas a Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. O Espírito de Deus precisa estar dentro de nós, irmãos. Sem o Espírito de Deus, o ser humano é uma lata seca e vazia, que procura vícios todos os dias, tentando preencher o seu vazio. Quem sabe nessa noite, você que está ouvindo a sua palavra, tem procurado incessantemente preencher o vazio da sua alma com vícios, com bebidas, com cigarro, com drogas, com qualquer outra coisa que não tenha preenchido o seu coração, com dinheiro, com fama, com carro, com pessoas. Mas eu quero te dizer que nada disso vai saciar o desejo da tua alma. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Existe um vazio tão grande que só a eternidade pode preencher o nosso vazio, meus irmãos. E essa eternidade é Jesus Cristo. Que a vida eterna, como diz João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta: que te conheço a ti como um único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele a quem enviastes. E Ezequiel, ele profetizou ao Espírito. Ele disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, o Espírito entrou neles. E aqueles corpos já não eram mais simplesmente corpos, mas eles se colocaram de pé. Louvado seja Deus. E estavam ali vivos.
E o Senhor falou no versículo 12 que nós não lemos. Versículo 11, perdão. Que todo aquele exército, todos aqueles homens simbolizavam a casa de Israel. E o Senhor disse para Ezequiel: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. A mensagem que o Senhor quis passar para Ezequiel é que o povo de Israel estava na condição deste exército e estava morto. Meus irmãos, a morte está na sociedade, a morte está também nas igrejas. Frieza espiritual. O Senhor estava falando aqui da casa de Israel, do povo que Ele havia chamado, estava morto. Talvez nós olhamos para o mundo, nós não vemos esperança no mundo. Talvez nós olhamos para essa crise econômica, política, moral, social que se alastrou no Brasil, ninguém mais vê uma solução, ninguém mais vê uma pessoa em que possa confiar. Nós estamos perdendo as nossas esperanças, mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus Ele não perdeu o controle de nada. Ele pergunta para ti: poderão esses ossos reviver? Pode o Brasil ter esperança, pode a cidade de Fortaleza ter esperança, pode o bairro do Milunião ter esperança, pode a tua casa ter esperança, pode a tua vida ter esperança. Deus pergunta para ti. E a resposta que nós vamos dar nesta noite é: tu sabes, Senhor. Tu pode todas as coisas, eu não posso. Eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não tenho força. Você pode estar aqui sem força de se libertar. Você pode estar aqui sem força de deixar o pecado. Você pode estar aqui desesperançado, as portas podem estar fechadas para você. Você pode estar aqui desenganado pelos médicos. Mas eu quero te dizer nesta noite que está aqui um que Ele dá ordem e acontece. Está aqui um que quando derrama o seu sangue, Ele alava o homem, Ele dá uma nova vida ao homem e dá um novo nome ao homem. Louvado seja Deus. Está aqui aquele que não existe porta fechada diante dele, porque quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Está aquele que é o dono da vida, meus irmãos, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que esses ossos eram muito numerosos, ou seja, eram muitos ossos. Era muita gente morta. E esses ossos estavam sequíssimos. Já havia passado muito tempo da sua putrefação, do seu estado de decomposição. E o interessante é que quando Ezequiel ele vê todos aqueles ossos, e o Espírito de Deus faz com que ele caminhe ao redor daqueles ossos. E ele vai passeando, e eu acredito que Deus faz aquilo propositalmente para que Ezequiel se certificasse de que não havia vida naquele local. E ele, depois de rodear todo aquele cemitério, toda aquela situação, o Senhor Deus faz uma pergunta muito capciosa a Ezequiel. E Ezequiel pergunta para o Senhor: filho do homem, poderão viver estes ossos? Muitas vezes, meus queridos, nós estamos diante de situações que para aos nossos recursos, diante das nossas forças, nós não podemos fazer nada. Nós estamos vivendo o que o Espírito deste texto nos traz nesta noite. Nesta noite o Espírito de Deus nos fala não de uma morte física, mas de uma morte espiritual que está assolando a humanidade, que entrou nos bairros, nas comunidades. Uma morte trazida pelo pecado. E também podemos dizer que o Espírito de Deus fala conosco nesta noite também de morte física. Quantas pessoas desceram à sepultura, meus irmãos? Afetados por esta pandemia. Mas o que é mais alarmante e que as pessoas não dão muito crédito é a morte espiritual. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E o pecado ele traz a morte. Não uma morte natural imediata. É claro que nós sabemos que com o pecado de Adão veio a morte, ou seja, a mortalidade sobre o homem. Mas o pecado ele traz também uma consequência imediata, que é a morte, o afastamento de Deus, a condenação eterna. E é essa morte que o Espírito de Deus ele quer nos alertar nesta noite.
A morte trazida pelo pecado. E o Senhor pergunta para Ezequiel: poderão, Ezequiel, reviver ou viver estes ossos? É claro que nós, homens, não temos o poder de reviver ninguém, nem física e nem espiritualmente. Não há nada na nossa justiça, meus irmãos, que possa restaurar, que possa reanimar, que possa recuperar, que possa fazer alguém reviver, mas nós estamos aqui diante de um ser, louvado seja Deus, que Ele traz vida, que Ele é o Deus da vida, é aquele que dá, é aquele que tira, é aquele que abre a sepultura, mas também é o Deus que fecha a sepultura, que está aqui nesta noite. É o dono da vida e o dono da morte. Nós não temos poder de nada, mas Ele tem poder de todas as coisas, louvado seja Deus. E Ezequiel, sabedor deste poder infinito, ele diz: tu sabes, Senhor Jeová. Ou seja, eu não tenho poder de reviver esses ossos seus, mas tu tens. Tu és o dono da vida. Tu és o dono de todas as coisas. Pela palavra do teu poder foram criados os mundos. Pela palavra do teu poder foram criadas as estrelas. Pela palavra do teu poder tu trouxeste a luz à existência. Pela palavra do teu poder tu trouxeste a vida a esta terra. Tu sabes, Senhor Jeová. Eu não sei que tipo de morte está aqui nesta noite, meus irmãos, mas o Senhor pode reviver tudo que está morto. Foi louvado aqui um hino a respeito de um homem chamado Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. Mas antes dele morrer e ser sepultado, Jesus já havia sido alertado. E Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Mas Jesus esperou 4 dias para ir em Betânia. E existe um mistério, irmãos, porque para os judeus até 3 dias poderia ainda haver a possibilidade de alguém acordar de uma doença, de um mal súbito e não estar morto. Mas o Senhor Jesus, propositalmente, não é coincidência, é propósito. Louvado seja Deus. Passou 4 dias para chegar em Betânia, e quando ele chega em Betânia, aquele alvoroço: Senhor, se tu não estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde está o teu irmão? Eu vou lá ressuscitar. Eu sei, Senhor, que tu hás de ressuscitá-lo naquele grande dia, no último dia. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. E disseram: Senhor, já cheira mal, Senhor. Não tem mais como, Senhor. Já está podre, Senhor. Os animais, os micro-organismos, os micróbios já estão comendo o corpo de Lázaro. O Senhor disse: tirai a pedra. E mandaram ali remover a pedra, e a pedra foi removida. Jesus não pegou na mão de Lázaro. Jesus não foi lá bater palma para Lázaro. O Senhor Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Quando as moléculas de Lázaro ouviram a voz do dono da vida, ele teve que se recompor, louvado seja Deus. Quando o corpo morto de Lázaro ouviu a voz do Senhor Jesus, ele teve que se mexer, porque quem estava mandando não era o homem, era o dono da vida, louvado seja Deus. É Ele que está aqui nesta noite, meus irmãos. Nós não estamos pregando uma religião, nós não estamos pregando o homem, nós estamos pregando aquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo realiza, louvado seja Deus. E o Senhor Deus diz para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. E profetizar também é pregar. Quando nós pregamos, nós estamos profetizando vida. E Deus nos trouxe aqui para profetizar vida sobre esta comunidade nesta noite. Deus nos trouxe aqui para profetizar a salvação, a cura, a libertação, a pregar um tempo aceitável ao Senhor. Ele quer te levantar nesta noite, Ele quer tirar dos vícios, Ele quer te tirar desta mortandade espiritual, Ele quer te dar uma nova vida. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é ouvir o que eu estou dizendo a vocês, porque o mensageiro não tem autoridade. Ele está debaixo da autoridade daquele que é o dono da mensagem. Ouvi a voz do Senhor. Não olhe aqui para o homem, meu irmão, nesta noite. Olhe para o que Deus está falando com você. Nós somos pó e cinza, somos vaso de barro, mas aquele que nos usa é o dono perfeito da palavra. E Ezequiel acertadamente falou: ouvi a palavra, porque foi pelo poder da palavra que Deus criou todas as coisas.